E o pregador dessa noite também. Vamos estar orando mais uma vez ao nosso bom Deus. Oramos. Querido Deus e Pai, esteja abençoando esses pequeninos, que estejam preparando seus corações para receber a exortação da sua palavra, trazida pelos seus professores que prepararam ao teu lado, ó Pai, que esteja abençoando os professores também, que possam estar dando a sua aulinha para as crianças, que eles possam aprender mais sobre Ti, Pai. E também, Senhor, possa estar abençoando ao pastor Roberto, que esteja trazendo a palavra para nós, preparando os nossos corações para receber também a exortação da sua palavra. Senhor, abençoe ele a lembrar tudo conforme ao teu lado vinha estudado, que esteja abençoando a este culto e possa chegar com um cheiro suave na sua presença, Pai. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos recebendo aqui hoje a visita do Vladimir e da Rosane. São os pais do Kelvin, conhecidos nossos aqui. Tem que dar a ficha completa, né? Os pais do Kelvin, os sogros da Amanda e os avós do Josué e da Suzana. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Eu queria compartilhar um pedido de oração com a igreja. Eu soube disso hoje à tarde. Nós não sabíamos, nem eu nem a Rosa, mas a Jordana enviou uma mensagem para a Rose hoje à tarde, pedindo orações, porque desde quarta-feira passada ela não se sente bem, com fortes dores de estômago e diarreias. E ela esteve então levando assim ao longo da semana, né, que tinha vários compromissos lá na casa deles. E hoje ela precisou ir ao hospital e fizeram um exame e o resultado foi que ela está com infecção de salmonela novamente. Não sei se os irmãos lembram, é a terceira ocorrência, né? As duas vezes sempre foi bastante difícil o tratamento. E desde aquela primeira vez que ela adquiriu isso, ainda quando ela foi estagiar lá na África, ela nunca mais ficou assim imune contra isso, né? E cada nova ocorrência sempre é bastante desgastante. Então ela está já em antibióticos, as dores de estômago são bem fortes, né? Então ela pediu as nossas orações. Peço à igreja então orar. Depois eu vou colocar no grupo de oração então as mensagens que ela enviou para a Rosa. Nós não sabíamos, a gente soube isso hoje à tarde. Eu só vou tirar esse microfone daqui, me atrapalha. Muito bem, meus irmãos, nós estamos tratando aqui ao longo já de muitos meses, qual o assunto? A providência divina. A gente já começou isso logo depois que nós voltamos lá da África, e nós temos percorrido este tema, e ainda tem vários sermões que eu tenho intenção ainda de trazer sobre o assunto, mas nós estamos agora nesse grande bloco que diz respeito à providência divina sobre o diabo e os seus demônios, as obras do diabo. Isso tem sido intercalado, porque teve o período de férias, né? O período que nós saímos, a gente eventualmente tem irmãos que vêm pregar aqui, né? Como foi o caso da semana passada. Então nós estamos indo assim passo a passo. Eu estou quase no fim deste tópico, né? Que envolve a providência divina em relação aos demônios. E depois nós vamos continuar vendo a providência divina em outras circunstâncias também da nossa vida, da nossa experiência, da nossa caminhada com o Senhor.
nós reconhecemos que existem outras vontades no universo além da vontade de Deus. Existe também a vontade de Satanás e de seus demônios. E sendo assim, então nós precisamos considerar a maneira como a vontade satânica ela se harmoniza com a vontade de Deus. Lembrando que nós estamos tratando deste assunto da providência divina, que significa o quê? Deus é absolutamente soberano e ele tem o controle sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as suas criaturas, e ele tem também o controle absoluto sobre o diabo. Nós estamos então neste grande bloco aí tratando acerca da providência divina sobre Satanás e os seus demônios. E o objetivo neste bloco aqui é nós vermos a atuação de Satanás em algumas esferas e mostrar que mesmo nestas esferas em que ele age, em que ele opera, Satanás não tem poder final, nem decisivo, nem definitivo. Mas ele está debaixo do controle soberano de Deus. Nós já vimos a providência divina sobre a autoridade que o diabo delega a nações, aos homens, e a autoridade de Satanás em relação às nações neste mundo é algo real, é algo bem perceptível. Existe o poder satânico por trás das nações. Lembram do que Satanás é chamado pelo Senhor, pelos apóstolos? Nos seus escritos, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Ele é chamado de o Deus deste século, deste mundo tenebroso. Mas apesar de ele ser o príncipe deste mundo, o Deus deste século, ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Porque o seu poder é restrito. A sua autoridade não é final. Satanás ele pode delegar poder para os homens, no reino dos homens, e ele tem feito isso ao longo da história da humanidade, mas toda esta autoridade delegada por Satanás, ela é restringida pelo governo de Deus em sua providência. Amém. Nós vamos ver agora a segunda esfera de atuação de Satanás nessa noite. Vamos falar sobre a providência divina sobre os demônios e os espíritos malignos. Nós sabemos que Satanás ele tem milhares de companheiros de luta aí na execução do seu projeto de impiedade, do seu projeto de maldade neste mundo, e esses seus companheiros aí, eles são chamados nas escrituras ora de demônios, você tem uma referência a isso lá na carta de Tiago 2,19, ora de espíritos malignos, você tem isso nos evangelhos, Lucas 27, 21, você tem espíritos imundos, você tem o diabo e os seus anjos. No capítulo 10 do livro de Daniel, nós temos um vislumbre desta batalha demoníaca. Eu peço que você vá então lá para o livro de Daniel, capítulo 10, vamos ler o versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13.
Estamos lá? 10, 13. Nós lemos o seguinte aqui nesta passagem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Não sei se você conhece bem o contexto aqui dessa passagem, mas nesta passagem aqui, nós temos aquele anjo que foi enviado por Deus em resposta à oração de Daniel. Começa aí no capítulo 9. E nós somos informados aí que o arcanjo Miguel, príncipe supremo da corte angelical nos céus, príncipe supremo, ele precisou vir em socorro deste anjo que foi enviado para responder à oração de Daniel. Aparentemente tinha um demônio ou um espírito maligno por trás do rei da Pérsia, e esse demônio aí, ele lutou contra o anjo que tinha sido enviado para ajudar Daniel. E o arcanjo Miguel, príncipe supremo da corte angelical no céu, ele precisou intervir, ele precisou vir em socorro. Aconteceu aí essa batalha espiritual, era uma batalha entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Martinho Lutero, me parece, entendeu com muita perspicácia que esta batalha, e ele escreveu um hino muito famoso, creio que conhecido da maioria de nós aqui, que se chama Castelo Forte. E a letra desse hino diz o seguinte: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. O hino continua: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E se nos quisessem devorar, demônios não contados não podiam nos assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa. E se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por Jesus, por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino. A sexta estrofe, eu vou repetir, ela diz o seguinte: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Agora, isso aqui, vencido cairá por uma só palavra, isso aqui aconteceu várias vezes no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Agora venha comigo para Mateus capítulo 8.
Mateus capítulo 8, versículos 29 a 32. Mateus 8, 29 a 32. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram, entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Vocês notaram aqui? Os demônios, eles foram vencidos por uma só palavra. Jesus disse para eles o quê? Vão. O que aconteceu? Eles foram. Esses demônios aqui, eles estavam possuindo aí aquele homem, eles estavam tornando aquele homem um homem insano. E os demônios então gritavam: o que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Agora, esses demônios, eles sabiam que existia um tempo estabelecido para a destruição final deles, mas o que eles não sabiam é que essa destruição final já estava em andamento, já havia adentrado a história. Jesus falou para eles uma pequena palavra. Ele disse: vão. E imediatamente aqueles demônios saíram daquele homem. Quem é que é o soberano nesta batalha? Outro texto, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 27. Marcos 1, 23 a 27. Então nós lemos o seguinte aqui nessa passagem: justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Satanás e as suas hostes demoníacas, eles se opuseram à obra de Jesus Cristo em todo o seu ministério terreno. Um ministério que culminou lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo sempre triunfou sobre as obras dos demônios, e aqui nesta passagem
os demônios, eles estavam conscientes de que eles e Jesus, eles pertenciam a dois reinos diferentes. O demônio sabia o seguinte: eu sei quem tu és. Quem? O Santo de Deus. Este demônio aqui estava falando em nome de todos os demônios que estavam naquele homem. Ele reconheceu a impecabilidade e a divindade de Jesus. Parênteses aqui. Essas duas verdades, a impecabilidade e a divindade de Jesus, foram reconhecidas pelos demônios. Mas essas duas verdades, elas foram constantemente negadas pela maior parte do povo de Israel e pelos seus líderes religiosos. Jesus mandou aquele demônio se calar. E mandou aquele demônio sair daquele homem. Jesus tinha autoridade sobre aqueles demônios. Jesus deu ordem a eles. E o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que obedecer às ordens de Jesus. Eles eram agentes de Satanás, mas eles tiveram que obedecer às ordens de Jesus. Vejam novamente aí o versículo 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios aqui, eles ficaram apavorados. E a pergunta aqui sugere que eles estavam com medo. Jesus, o Santo de Deus, estava diante deles. Isso significa que eles estavam destruídos. Vieste para nos destruir? Agora preste atenção. Apenas Deus pode destruir os demônios. E é por isso que eles estão apavorados aqui. Esse linguajar aqui exaltado deste espírito imundo mostra que eles sabiam que eles estavam na presença de Deus. E então eles tremeram. Deus tem autoridade para repreender e para destruir os demônios. A autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos caracterizou todo o seu ministério terreno. Os demônios obedecem a Jesus, não existem exceções. Vamos ver outros textos aqui. Marcos, capítulo 1, versículos 31 a 34. Marcos 1, 31 a 34. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também, o quê? Expulsou muitos demônios. Jesus expulsou muitos demônios. O seu poder é estonteante. E Jesus pode fazer retroceder o poder de Satanás sobre a vida das pessoas. E os demônios, eles sabem disso. Eles sabem disso. Então notem o seguinte: a teologia dos demônios, ela é bem correta. A teologia dos demônios é bem ortodoxa. Mas qual é o problema deles? Eles conhecem a verdade,
mas eles rejeitam a verdade. Eles conhecem a verdade, mas eles rejeitam a verdade e eles rejeitam a Deus, que é a fonte da verdade. Você está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 11. Marcos 3, 11. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então Marcos aqui diz que os demônios faziam o quê? Se prostravam na presença de Jesus. Isso aqui é uma postura de derrota, isso é uma postura de submissão. Eles sempre confessam a divindade de Jesus Cristo. O texto diz aí, sempre que os espíritos imundos o viam. E a forma como o verbo está sendo usado aqui indica que houve muitos momentos em que os espíritos imundos, os demônios, eles viram Jesus e eles o contemplaram. Eles sempre reconheceram a singularidade da natureza de Jesus. E eles sempre ficaram cheios de terror. Marcos 3, agora vamos ver os versículos 20 a 27. 20 a 27. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens antes que o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Agora, notem o seguinte. Aqui nessa passagem, Jesus Cristo então está voltando para a sua casa. Ele voltou para onde ele ficava quando ele estava lá em Cafarnaum. E o que nós estamos assistindo aqui nessa narrativa? Jesus tem um confronto aqui com os seus familiares. Quem mais estava lá, além dos familiares? Os mestres da lei, vindos de Jerusalém. Os parentes aqui, ou seja, os seus familiares, eram quem? Sua mãe, Maria, seus meios irmãos e as suas meias irmãs.
E o que eles estavam achando de Jesus? Seus parentes, sua família. Eles acreditavam que ele estivesse fora de si. Os parentes então tentaram agarrar Jesus e tentaram levar ele à força para casa. Mas a multidão estava ali também. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele tinha um estilo de vida que era pouco convencional. Ele realizava muitos milagres, ele curava os doentes, ele trazia visão aos cegos, ele expulsava demônios. E nessa fase aqui do seu ministério terreno, era a fase da sua popularidade. Popularidade de Jesus. E Jesus, ele estava incomodando aí muitas pessoas, principalmente as autoridades religiosas, os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Todos eles ali, eles podiam ver os poderes aí inegáveis que Jesus tinha. E isso não podia ser contraditado. Mas eles diziam o quê? Que esse poder de Jesus vinha de Satanás. Que este poder de Jesus vinha de Beelzebul. Agora, essa palavra Beelzebul é uma palavra em aramaico, e essa palavra significa dono da casa. Beelzebul, dono da casa, é o sentido mais usual do termo. Ele também pode significar senhor das moscas, que era um deus de uma cidade ali chamada Ecrom. Agora, Beelzebul é um termo que sempre que é usado nos evangelhos, ele se refere a Satanás, ao diabo. Então aqui, essa era a acusação contra Jesus. Era uma acusação revoltante. Eles estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Quem é o maioral dos demônios? Satanás. Então eles estavam sugerindo, com essa acusação, que Jesus era um endemoniado. Estava ali a multidão, os seus oponentes e a sua família descrente. E os familiares, como nós já vimos, eles estavam achando que Jesus estava fora de si, que ele havia enlouquecido. E os seus adversários diziam que ele estava endemoniado. Agora, se esta acusação dos escribas fosse verdadeira, então Jesus Cristo, ele estava incitando as multidões à adoração demoníaca. E pela lei, isso implicaria em morte por apedrejamento. Então, neste momento, Jesus Cristo, ele usa aqui duas ilustrações ou duas parábolas. Ele respondeu aos mestres da lei fazendo aqui uma analogia entre fatos que eram bem conhecidos e a verdade que ele estava ensinando. Então ele fala aqui sobre um reino dividido, sobre uma casa dividida. Ele fala também aí sobre saquear a casa do valente ou do homem forte. E ambas as ilustrações que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui nesta parábola, elas eram bem claras.
E basicamente o sentido aqui é o seguinte: se Jesus estivesse expulsando demônios, se ele estivesse fazendo isso através do poder satânico, então Satanás estaria se destruindo a si mesmo. Isso aqui é o reino ou a casa divididos. Se o reino de Satanás estivesse internamente dividido, então o seu poder satânico não conseguiria subsistir. Se Satanás estivesse em guerra contra si mesmo, o seu reino dividido se autodestruiria. E nesse caso não haveria nem a necessidade de Jesus expulsar demônios. É isso que ele está ensinando aqui. Então esse é o sentido da primeira parábola. A segunda parábola é entrar na casa do homem forte ou do valente, e então amarrá-lo, e então roubar os seus bens. Agora nós sabemos que o Senhor está falando por meio de uma parábola. Já sabemos que Beelzebu significa o dono da casa. É um termo que se refere a Satanás. Ele é o homem forte, aqui na parábola. Ele é o valente. Então o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: é preciso ser mais forte do que Satanás para entrar em seu domínio, que é ilustrado aqui pela casa do valente, e então amarrá-lo. O que na parábola significa restringir a sua ação para então roubar-lhe os bens, ou seja, libertar as pessoas que estavam sob o seu controle, sob o controle de Satanás. Não foi exatamente isso que Jesus fez? Ele é mais poderoso que o homem valente. Ele amarrou o homem forte. Satanás e seus demônios não podem operar fora da providência divina. É verdade que os demônios, eles desobedecem os mandamentos de Deus que estão gravados nas Escrituras. Nesse sentido, eles estão em rebeldia contra Deus. Agora preste atenção. Eles não podem desobedecer a Deus quando Ele fala de maneira direta com eles e lhes dá uma ordem decisiva, direta e imediata. A providência divina exerce domínio sobre os anjos de Satanás. E isso é tão verdadeiro hoje quanto foi verdadeiro nos dias em que Jesus esteve na terra. Último texto dessa noite, Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Satanás e os seus demônios, eles operam neste mundo caído. Este mundo jaz no maligno. É a operação do erro, da iniquidade, do engano, especialmente nesses tempos em que nós
nós temos um acesso tão rápido a tudo que está acontecendo em toda parte deste universo, como nunca se teve até então. Eu já falei aqui em outra ocasião, nós estamos num dia da semana e nós vemos uma notícia trágica, terrível, e nós pensamos, não pode acontecer coisa pior que isso. Para sermos surpreendidos no próximo dia ou na próxima semana com o quê? Com algo mais terrível, mais calamitoso, mais trágico. Nós vemos a operação da iniquidade. Satanás é o príncipe deste mundo. Ele é o governante deste sistema de iniquidade que se opõe contra Deus. E os demônios, eles servem a Satanás. Eles são os seus companheiros de luta. Eles servem a Satanás. Mas, se o maioral dos demônios, se o dono da casa, se o homem valente está debaixo do controle de Deus, então os seus servos também estão. A promessa de vitória sobre Satanás já foi conquistada lá na cruz do Calvário, quando Jesus, ali na cruz, ele despojou, diz o apóstolo Paulo, os principados e as potestades. Quando publicamente, na cruz, Jesus desprezou eles. Foi ali na cruz que Jesus triunfou sobre Satanás e sobre os seus demônios. Jesus começou a esmagar a cabeça da serpente lá na cruz. Mas a vitória escatológica final para o povo de Deus, o povo de Deus vai experimentar essa vitória escatológica final quando Satanás finalmente for lançado no lago de fogo, ele e os seus demônios. E esta será a derrota definitiva de Satanás. E Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11. João 16, 11. Nesse texto muito conhecido, onde o Senhor está falando sobre o Consolador que virá, que viria, o Espírito Santo, ele diz, começando no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, por quê? Porque o governante deste mundo já foi condenado. Amém. Aleluia. O meu desejo é que tudo isso que nós temos falado aqui sobre a providência divina seja uma doutrina que encha o seu coração de confiança, de segurança, que você possa perceber que este mundo não segue um curso desgovernado, descontrolado, apesar que parece ser essa a aparência deste mundo. O Senhor está no trono, Ele está governando. O governante deste mundo, que é o diabo, ele já está condenado.
e nós pertencemos àquele que governa sobre todos, sobre tudo, sobre Satanás e certamente sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, que nos expõe, Senhor, nas nossas fraquezas, a nossa falta de fé muitas vezes, em nossos medos. Mas, Senhor, é algo tão grandioso olhar para a tua palavra e perceber que o Senhor está no trono, governando, reinando, que todas as coisas, Senhor, haverão de cumprir o propósito soberano e providencial do Senhor, que nós não estamos abandonados nem desamparados. Obrigado, Senhor, que mesmo Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, que se opôs ao nosso Senhor Jesus Cristo desde sempre, e que também nos ataca e nos aflige, nos persegue. Que bom saber, Senhor, que Ele está debaixo do controle do Senhor. E Ele não pode fazer nada que do alto não lhe tenha sido permitido. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, por tua soberania, por tua providência. Nos ajuda, Senhor, a caminhar a nossa jornada, sempre abraçando, Senhor, com toda alegria e confiança, essa doutrina tão fundamental do cristianismo. Aviva essa doutrina em nossas mentes e em nossos corações e nos faz andar alegremente, confiando na tua providência. Em nome de Jesus.